Durante meses, a cena era sempre a mesma. Eu limpava a cozinha com cuidado, passava pano, trocava os produtos, lavava os azulejos, mas bastava alguns dias para aquela fina camada de gordura voltar a aparecer. Nos armários, no fogão, até no teto. Era como se o ambiente respirasse gordura. E com o tempo, comecei a perceber que não era só uma questão de sujeira. O ar parecia pesado, abafado, quase viscoso. Mesmo quando tudo estava limpo, a sensação era de algo impregnado, invisível, persistente. Um dia, quase sem pensar, decidi colocar uma planta perto do fogão. Não por ciência, mas por instinto. Queria apenas um pouco de verde, algo vivo naquele espaço dominado por vapor, calor e cheiros fortes. E foi então que algo começou a acontecer. Devagar, silenciosamente, mas de forma real. Em poucos dias percebi algo estranho. Aquela gordura que sempre voltava parecia estar desaparecendo. O ar estava diferente, menos denso, mais fresco, quase como se a cozinha respirasse. O curioso é que eu não tinha feito nada diferente. Não troquei de produto, não mudei a rotina de limpeza. Tudo o que havia mudado era a presença daquela planta. E foi nesse momento que a pergunta surgiu: como uma simples planta poderia alterar tanto um ambiente? A resposta me levou por um caminho que uniu ciência, natureza e uma descoberta que pode transformar a forma como você cuida da sua casa. Porque o que eu descobri depois vai muito além da estética. Vai além da limpeza. É sobre o poder silencioso da vida e o que ela pode fazer até nos lugares mais improváveis da sua casa. A maioria das pessoas acredita que a gordura é apenas o que se vê, aquela camada escorregadia sobre o fogão, o brilho oleoso nas portas dos armários ou o cheiro que insiste em ficar mesmo depois da faxina. Mas o que quase ninguém percebe é que o verdadeiro problema não está no que o pano alcança, e sim no ar que se respira. Toda vez que você frita algo, aquece óleo, derrete manteiga ou até esquenta um molho, microgotículas de gordura são lançadas no ar. Elas não desaparecem, elas flutuam, circulam silenciosamente pela cozinha e, aos poucos, aderem a superfícies, paredes, tecidos e até aos pulmões. O resultado é um ambiente saturado, onde o ar se torna mais pesado, o cheiro se acumula e a sensação de frescor desaparece. É um processo tão sutil que você só percebe quando já é tarde, quando as janelas abertas não bastam, quando os panos parecem não limpar mais, quando o ar tem gosto de estagnação. Mas no meio desse ciclo invisível, existe um detalhe que muda tudo. O mesmo ar que carrega gordura pode ser purificado naturalmente. E a resposta está nas plantas, seres vivos que dominam a arte da filtragem e da regeneração desde que o mundo é mundo. Enquanto lutamos com produtos químicos e odores artificiais, a natureza trabalha em silêncio, equilibrando gases, neutralizando partículas e transformando compostos orgânicos em oxigênio. Cada folha é uma usina viva, e o que ela faz com luz e umidade é pura alquimia biológica. Talvez a sua cozinha precise apenas disso, de um pedacinho de floresta no meio do caos doméstico. E foi exatamente isso que eu descobri quando deixei aquela planta agir, sem saber que estava prestes a presenciar uma transformação que a ciência explica, mas que só o olhar humano realmente sente. Nos primeiros dias, confesso que duvidei. A planta estava ali, discreta, em um canto próximo à janela, recebendo luz parcial e o calor constante do fogão. Nada parecia diferente à primeira vista, até que uma manhã algo chamou minha atenção. O brilho da bancada era outro. O ar tinha um cheiro mais leve, e a superfície, que antes ficava grudenta por causa do vapor de óleo, agora parecia limpa, mesmo sem eu ter passado um pano. Fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas observando. O sol entrava pela janela e refletia nas folhas verdes, e foi ali que percebi uma sutileza quase imperceptível. A planta parecia estar respirando o ambiente. As gotas de vapor se aproximavam das folhas e desapareciam nelas,
como se fossem absorvidas. O ar parecia se mover em outra frequência, mais limpa, mais viva. Comecei a reparar em detalhes. O cheiro de fritura, que antes ficava impregnado por dias, agora desaparecia em poucas horas. O azulejo perto da pia estava menos oleoso. Aquela sensação pesada, típica de quem cozinha diariamente, estava sumindo. A casa parecia se expandir, respirar. No início, achei coincidência. Talvez o clima estivesse mais seco, talvez o vento estivesse ajudando. Mas os dias passaram, e o resultado continuava o mesmo. O ar mais leve, o ambiente mais agradável e uma curiosa sensação de equilíbrio. Foi então que percebi. Aquilo não era acaso. Havia um processo acontecendo, e eu precisava entender o que estava por trás daquela transformação silenciosa. Quando comecei a pesquisar, descobri algo fascinante. Existem plantas capazes de filtrar partículas microscópicas no ar, absorver toxinas e até reter resíduos gordurosos em suas folhas. Elas não apenas decoram o ambiente, elas o regeneram. E aqui estava na minha cozinha, sem que eu soubesse. Era uma das mais potentes nesse processo natural de purificação. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. O que parecia apenas um experimento doméstico acabou revelando uma ligação direta entre as plantas e a qualidade do ar que respiramos. E quem confirmou isso foi nada menos que a ciência. Ao mergulhar nas pesquisas, descobri algo que mudou completamente minha visão sobre o ar e sobre as plantas. Décadas atrás, cientistas da NASA estudaram quais espécies poderiam manter o ar puro dentro das estações espaciais. O objetivo era encontrar uma forma natural e constante de eliminar impurezas, já que em um ambiente fechado não há vento nem troca de ar. O resultado foi surpreendente. Algumas plantas domésticas comuns se mostraram verdadeiras especialistas em capturar toxinas e devolver oxigênio limpo ao ambiente. Essas plantas têm um mecanismo fascinante. Enquanto respiram, elas absorvem gases e partículas minúsculas que flutuam no ar. Entre elas, compostos liberados por produtos de limpeza, tintas, plásticos e até pela gordura que evapora durante o preparo dos alimentos. As folhas funcionam como filtros vivos, enquanto as raízes e os micro-organismos do solo quebram as substâncias nocivas, transformando-as em elementos inofensivos. É um processo contínuo e silencioso, uma respiração em duas vias. Elas cuidam do ar que a gente respira, e nós oferecemos o ar que elas precisam para viver. Entre as espécies mais eficazes, algumas se destacam. O lírio da paz, por exemplo, é mestre em capturar partículas gordurosas e equilibrar a umidade, tornando-se ideal para cozinhas. A jiboia atua com força em ambientes abafados, absorvendo odores e microtoxinas. E o clorofito, conhecido como planta-aranha, é um verdadeiro purificador de vapor, filtra compostos voláteis e libera oxigênio fresco. O segredo está na superfície das folhas, repleta de poros microscópicos que interagem diretamente com o ar. Enquanto eu lia sobre isso, tudo fazia sentido. A planta da minha cozinha, um simples lírio da paz, estava executando sozinha o mesmo princípio que a NASA usou para proteger astronautas. A diferença é que aqui, ela não apenas purificava o ambiente, ela devolvia leveza, frescor e um tipo de energia que nenhuma máquina é capaz de gerar. Entendi então que a natureza não trabalha com força, mas com equilíbrio. Ela não briga com o ar pesado, ela o transforma. Não luta contra o cheiro, ela o dissolve. O que nós chamamos de limpeza, para ela, é apenas um estado natural de harmonia. Mas o mais bonito dessa descoberta foi perceber que, além da ciência, havia um impacto emocional profundo acontecendo. Porque à medida que a cozinha ficava mais leve, eu também ficava. E essa conexão entre o ambiente e o corpo foi o próximo sinal de que algo muito maior estava em jogo. No terceiro dia, notei algo diferente antes mesmo de entrar na cozinha. O ar parecia mais frio, mais solto,
como se houvesse uma brisa leve circulando por dentro da casa. Era uma sensação estranha de leveza, um frescor que não vinha do vento nem do perfume de limpeza. Era algo mais profundo, quase como se o espaço tivesse voltado a viver. A gordura nas superfícies, aquela que insistia em grudar até nas paredes, começou a sumir. O cheiro forte de óleo antigo, que nunca desaparecia totalmente, agora parecia dissolver-se no ar. E pela primeira vez em muito tempo, cozinhar voltou a ser um prazer, não uma batalha contra o vapor e o calor. Enquanto preparava as refeições, percebia o reflexo suave da luz nas folhas da planta, o brilho limpo nos azulejos e uma atmosfera diferente, serena, equilibrada. Foi então que percebi. Não era só a cozinha que estava mudando. Era a casa inteira. A energia, a sensação de peso, até o humor das pessoas parecia diferente. A planta não estava apenas limpando o ar. Ela estava devolvendo ritmo e calma ao ambiente. Pensei em como vivemos cercados por artifícios, produtos que prometem limpeza instantânea, fragrâncias que mascaram o cheiro, aparelhos que simulam o vento. Mas nenhum deles cria o que a natureza cria, porque a planta não imita a vida. Ela é a própria vida em ação. Ela respira o que é pesado e devolve o que é leve. E essa troca constante, mesmo invisível, transforma tudo ao redor. A ciência explica com dados e gráficos. Mas o que senti ali não cabia em números. Era como se cada folha estivesse purificando também o espaço emocional da casa. O ambiente parecia mais acolhedor, o som da água fervendo mais suave, o ar mais limpo, mas também mais vivo. Percebi que a purificação não era apenas física, era simbólica. Quando o ambiente muda, nós mudamos junto. O corpo descansa melhor, a mente desacelera, o humor se equilibra. Tudo isso porque um pequeno organismo verde estava cumprindo, silenciosamente, a função que a natureza lhe confiou: devolver harmonia ao espaço onde existe vida. E foi nesse ponto que percebi que não bastava admirar o resultado. Eu queria entender como prolongar esse efeito, como usar essa força natural de forma consciente. E com o tempo, descobri que há maneiras simples e eficazes de fazer com que as plantas mantenham a cozinha e a casa em constante renovação. Depois de compreender o que estava acontecendo, decidi aprender como manter esse equilíbrio todos os dias. Descobri que o segredo não estava apenas em ter a planta certa, mas em criar as condições para que ela pudesse agir plenamente. As plantas purificam o ar por meio da respiração, e para isso precisam de luz, ventilação e um mínimo de cuidado. Nada complicado, mas essencial. A cozinha é um dos lugares mais desafiadores da casa. Há calor, vapor, gordura e variação constante de temperatura. Por isso, é importante escolher espécies que se adaptem bem a esse tipo de ambiente. O lírio da paz é uma das mais completas. Suporta meia sombra, tolera o calor e absorve impurezas gordurosas do ar. A jiboia também é excelente. Cresce com facilidade, gosta de umidade e filtra compostos voláteis liberados durante o cozimento. Já o clorofito, a popular planta-aranha, é ideal para bancadas ou prateleiras próximas ao fogão, onde o ar tende a ficar mais pesado. Mas não basta escolher a espécie. O posicionamento é fundamental. Coloque a planta onde ela possa receber luz natural, mas não sol direto o dia inteiro. O calor intenso pode queimar as folhas e interromper o processo natural de filtragem. Também é importante limpar as folhas regularmente, já que o pó e a gordura acumulados nelas reduzem a capacidade de absorção. Um pano úmido passado uma vez por semana já é o suficiente para mantê-las ativas. Outra dica poderosa é entender o ritmo delas. Durante o dia, as plantas realizam fotossíntese, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. À noite, o processo se inverte levemente, mas algumas espécies, como a espada de São Jorge,
continuam produzindo oxigênio mesmo no escuro. Ter uma dessas próximas à cozinha ou integrada a ela garante purificação constante, inclusive enquanto você dorme. Existe ainda um mito muito comum, o de que plantas não sobrevivem bem na cozinha. Na verdade, é o oposto. A cozinha oferece umidade, calor e trocas de ar frequentes, exatamente o ambiente que muitas espécies tropicais adoram. O segredo é não deixá-las perto de chamas ou exaustores para evitar o ar quente direto. Se você quiser potencializar o efeito purificador, combine espécies diferentes. Uma planta que retém umidade, outra que filtra compostos químicos e uma terceira que ioniza o ar, criam um ciclo completo de limpeza natural. É como se cada uma cuidasse de uma parte invisível do ambiente e, juntas, formassem um sistema vivo de regeneração. Quando esse equilíbrio se estabelece, o ar muda de textura. Você sente o frescor, o brilho das superfícies, o cheiro limpo que não vem de produtos, mas da própria respiração das plantas. E a casa ganha um novo ritmo, mais leve, mais fluido, mais humano. Mas o que mais me marcou foi perceber que, além da ciência e das práticas simples, existe uma dimensão mais profunda nesse processo. Porque quando deixamos a natureza agir dentro de casa, algo dentro de nós também muda. E é sobre isso que vem a parte final desta história. Hoje, quando entro na cozinha, a primeira coisa que noto não é mais o cheiro do café ou o barulho da panela. É o ar. Ele tem um frescor difícil de descrever. Limpo, leve, quase como o ar de um jardim depois da chuva. Aquela planta continua lá, no mesmo canto, silenciosa, cumprindo sua função sem alarde. Não fala, não exige, não impõe. Apenas vive. E ao viver, transforma tudo ao seu redor. Com o tempo, percebi que a limpeza que ela traz vai muito além das paredes. A casa inteira parece respirar diferente. Os dias ficaram mais tranquilos, o ambiente mais acolhedor, a rotina mais simples. E entendi que isso acontece porque a natureza, mesmo dentro de quatro paredes, encontra um jeito de restabelecer o equilíbrio que o nosso ritmo acelerado insiste em quebrar. As plantas purificam o ar, mas também purificam o olhar. Nos ensinam a perceber o tempo de outra forma, o tempo do crescimento, da espera, da constância. Elas lembram que transformação não precisa de pressa, apenas de continuidade, e que o que é vivo trabalha mesmo em silêncio. A cozinha, antes um espaço de exaustão, se tornou um lugar de presença. Cozinhar virou um ritual simples, um momento de cuidado, não apenas com o alimento, mas com o ar, com o espaço e com a própria mente. Tudo parece mais harmonioso quando há vida por perto. Entendi então que colocar uma planta na cozinha não foi apenas uma decisão estética. Foi um reencontro com o essencial, com o poder da natureza em sua forma mais pura, aquela que limpa sem esforço, que cura sem pressa e que transforma sem fazer barulho. O mesmo ar que antes parecia pesado, agora carrega leveza, e cada respiração é um lembrete silencioso de que o equilíbrio é uma escolha que começa nos pequenos gestos. A planta continua crescendo, folha após folha, como se retribuísse o cuidado com gratidão. E eu continuo observando, aprendendo, respirando junto com ela. Porque percebi que quando a natureza entra na casa, algo dentro da gente desperta também. O ambiente se cura, e nós nos curamos com ele. Por isso, se há algo que posso te dizer depois dessa experiência, é simples. Coloque uma planta na sua cozinha. Mas não apenas como decoração. Coloque como uma extensão da própria vida. Observe, cuide e respire com ela. Em poucos dias você vai perceber que a transformação não está apenas no ar, está em você. A natureza não precisa de força para limpar. Ela apenas existe. E quando a deixamos agir, o equilíbrio volta sozinho. Porque o segredo nunca esteve nos produtos ou nas fórmulas. Sempre esteve naquilo que é vivo. Sempre esteve naquilo que respira.
Se este vídeo te fez olhar para a sua casa com outros olhos, imagine o que ainda está por vir. Aqui, cada planta revela um segredo que vai muito além da beleza. Elas mostram como a natureza pode transformar o ar, a energia e até o seu bem-estar. Então, se você quer continuar descobrindo essas histórias vivas, se inscreva no canal e ative o sino. Tem muita coisa boa te esperando. Plantas que purificam, espécies que equilibram o sono, segredos que a ciência confirma e a natureza explica. Assista também aos vídeos anteriores. Cada um deles é uma nova respiração, um novo aprendizado, um novo recomeço. Porque quando você entende o poder das plantas, não assiste apenas a um vídeo. Você desperta um novo jeito de viver,